Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos dar uma olhada num clássico, um livro que, olha, provavelmente está na estante de muita gente que já se interessou por finanças. O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Ele usa parábolas na Babilônia Antiga para ensinar o que ele chama de verdades atemporais sobre dinheiro, como as famosas 5 leis de ouro. E a grande questão que esse livro levanta, é a seguinte: será que esses conselhos de milênios atrás, focados em disciplina pessoal, em trabalho duro, eles realmente se aplicam hoje? Ou será que o mundo moderno, com toda a sua complexidade, crises econômicas, barreiras estruturais, acabou tornando essas lições algo bonito, mas no fundo um pouco ingênuo? Bom, eu vou defender que os princípios do livro são a base de tudo. A simplicidade deles não é um defeito, é a maior virtude. Eles são, assim, o alicerce sólido sobre o qual qualquer vida financeira saudável precisa ser construída, não importa a época. E o meu argumento vai ser de que, embora esses princípios tenham seu valor, claro, como lições de disciplina, eles contam só metade da história. Ao colocar todo o peso do sucesso no indivíduo, o livro acaba ignorando, perigosamente até, o papel gigantesco que o contexto, a sorte e o privilégio desempenham na vida real. A filosofia do Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, é tão poderosa justamente por ser direta. A pedra fundamental de tudo é a primeira das 7 soluções. Comece a engordar sua bolsa. A ideia é bem simples. De cada 10 moedas que você ganha, guarde uma para você, antes de pagar qualquer outra coisa. Isso não é só uma dica de orçamento, é uma mudança de mentalidade, sabe? Você se torna seu primeiro e mais importante credor. O Arcade aprendeu isso com o mentor dele, o Algamish, que disse: uma parte de tudo que você ganha pertence exclusivamente a você. Esse é o ponto de partida. A partir daí, os outros princípios fluem. Controlar os gastos, investir com sabedoria, procurar conselho de especialistas. Tudo flui naturalmente. As histórias do livro reforçam isso. O Nomazir, filho do Arcade, aprende com os próprios erros, Ele perde o dinheiro que o pai deu antes de entender as leis. E o Dabassir, o negociante de camelos, ele sai da escravidão e da dívida aplicando exatamente esse sistema. A mensagem é muito clara. A riqueza não é mágica, é método. Mas essa simplicidade toda, ela esconde algumas armadilhas. Vamos pegar essa primeira regra de guardar 10%. Para o livro, as despesas necessárias sempre vão crescer para igualar os ganhos, a não ser que você proteste. Só que isso trata todos os gastos como se fossem opcionais, uma mistura de desejos e necessidades. Tenta dizer isso para alguém hoje que gasta, 60% da renda com aluguel, transporte e saúde. Não é uma questão de não querer economizar, é uma questão matemática, pura e simples. A própria estrutura de custos da vida moderna torna essa regra, para muitos, impraticável desde o início. E tem mais. A obra vem de uma ideia de autossuficiência que as próprias histórias contradizem. O Arcade só virou sócio do Algamis depois de receber uma oportunidade em mentoria diretas. O Dabassir, que você citou, só consegue planejar a volta por cima porque o Maton, um homem rico, confia nele e dá uma chance de trabalho. E ele só escapou da escravidão porque a antiga dona dele, a Cira, teve pena e deu camelos para ele fugir. Então, reduzir tudo isso à determinação individual é ignorar os degraus que outras pessoas colocaram para eles poderem subir. Certo, mas essa ajuda que eles receberam não foi um presente aleatório, sabe? Não foi um bilhete de loteria. O Arcade teve que trabalhar sem parar em tábuas de argila por anos, mostrando o seu valor, antes que o Algamish sequer pensasse em dar uma oportunidade para ele. A frase famosa do Arcade é que a oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. A preparação e a ação vêm primeiro. O Dabassir, antes de receber a ajuda do Maton, ele já tinha tomado uma decisão interna de mudar. Ele elaborou um plano super detalhado para pagar as dívidas, dividindo a renda dele em 3 partes. Uma para ele, 2 para os credores e 7 para viver. Ele apresentou um sistema.
essa mudança de mentalidade, essa alma de um homem livre que ele diz ter redescoberto, que inspira confiança nos outros. O livro não nega a ajuda externa. Ele argumenta que é a sua atitude que atrai ou repele essa ajuda. Entendo o ponto, mas essa preparação aconteceu em que condições? O Arkady tinha a estabilidade de ser um escriba. Ele tinha um teto, tinha comida enquanto trabalhava no projeto paralelo dele para o Algamish. A determinação de alguém que precisa de dinheiro para o aluguel amanhã é a mesma de alguém que pode planejar para daqui a 2 anos. E o plano do Dabazir é ótimo no papel, mas ele só pode ser executado porque ele recebeu um emprego. Se o Maton não o tivesse contratado, o plano seria só um pedaço de argila sem valor. O livro apresenta a sequência como determinação gera oportunidade. O que eu vejo nas entrelinhas é que a oportunidade, muitas vezes, precisa existir primeiro para que a determinação tenha qualquer efeito prático. Mas o livro lida com o fracasso e o risco de uma forma muito direta. Ele não promete sucesso fácil, não. A quinta lei de ouro adverte contra forçar lucros impossíveis ou seguir conselhos de trapaceiros. O próprio Arkady conta como ele perdeu todas as economias do seu primeiro ano. Ele confiou no Asmur, o olheiro, que viajou para comprar joias raras, uma coisa que nenhum dos dois entendia. Foi uma lição dura. Ele aprendeu que não basta querer investir, é preciso investir naquilo que se compreende e com pessoas que entendem do assunto. A lição não é que o sucesso é garantido, mas que a prudência, o aprendizado e a busca por conselhos de quem tem experiência são a sua melhor defesa contra a perda. Ok, mas essa ideia de buscar conselho de homens sábios é um dos pontos que mais envelheceu a mal no livro, você não acha? O mundo financeiro da Babilônia era direto. O Arkady emprestou dinheiro para o Agar, o fabricante de escudos. Ele conhecia o homem, conhecia o negócio, via o fluxo de produção, o risco era compreensível. Quem é o homem sábio hoje? O gerente do seu banco que tem metas de produtos para bater? Um influencer de finanças no YouTube? Um gestor de fundos que investe seu dinheiro em derivativos complexos que talvez nem ele entenda completamente? A natureza do investimento prudente mudou de forma radical. A opacidade e a complexidade do sistema financeiro moderno tornam esse conselho quase impossível de seguir com a mesma clareza que o Arkady tinha. Eu discordo que o conselho envelheceu. A tecnologia, os instrumentos, claro, mudaram, mas o princípio fundamental por trás da quarta lei do ouro, não invista seu tesouro onde o principal pode ser perdido, isso é eterno. A história que o Maton, o emprestador, conta sobre a mulher que deu o dinheiro para ele e para o filho investir ilustra isso perfeitamente. O filho queria ser comerciante, mas não tinha experiência nenhuma. O investimento foi perdido. A lição do Maton é que não se deve confiar dinheiro a alguém inexperiente em sua aplicação, mesmo que seja seu próprio filho. Isso se aplica hoje da mesma forma. Seja um fabricante de escudos na Babilônia ou uma startup de tecnologia no Vale do Silício, o princípio é o mesmo. Você precisa entender os fundamentos do negócio em que está colocando o seu capital. O livro nos ensina a focar na segurança do principal antes de sonhar com os lucros. Mas o livro cria uma falsa equivalência entre prudência e sucesso e entre risco e fracasso. Na parábola sobre a deusa da boa sorte, um comerciante perde a chance de comprar um terreno que depois se valoriza imensamente porque ele procrastinou. A história o condena como um homem que hesita. Mas, sendo realista, aquilo era uma aposta de altíssimo risco, baseada em informações incompletas. Se o terreno não tivesse valorizado, a história o chamaria de prudente por não ter agido. O livro só conta a história dos que venceram a aposta e chama isso de sabedoria, enquanto chama a cautela dos que não apostaram de fraqueza. Isso é um clássico viés de sobrevivência. Ele ignora a complexidade da avaliação de risco e resume tudo a uma escolha moral entre ação e procrastinação. Mas o que você chama de viés de sobrevivência, eu chamo de foco na agência pessoal. O livro reconhece a sorte. A primeira história do debate sobre a sorte é sobre um tecelão que simplesmente encontra uma bolsa de ouro. Ninguém nega que isso aconteça. O ponto do Arkady, no entanto, é que a boa sorte que perdura não é a do achado, é a da construção. É aquela que vem de aceitar uma oportunidade e trabalhar nela. O fazendeiro que teve sorte porque a plantação sobreviveu à seca, ele tinha se preparado, cavando um poço de irrigação quando os outros não fizeram.
A sorte, na visão do livro, é o encontro da preparação com a oportunidade. Ficar sentado esperando a bolsa de ouro cair do céu é o caminho para a pobreza. A mensagem é empoderadora. Você não é uma vítima do acaso. Você é a arquiteta da sua própria sorte. Eu não encontro essa ideia de que você é o arquiteto completo da sua sorte, porque o próprio livro se contradiz. A história do Dabasir é vendida como o ápice da determinação. Ele mesmo diz, onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, mas vamos ser honestos sobre o caminho dele. O caminho só foi encontrado porque uma mulher rica, Assira, arriscou o próprio pescoço para dar a ele 2 camelos e uma rota de fuga da Síria. Sem esse ato de generosidade externa, que ele não mereceu por nenhum trabalho prévio, a determinação dele seria inútil. Ele morreria como escravo. O livro quer nos vender a ideia de que a vontade cria a oportunidade, mas as histórias, se a gente lê com atenção, mostram repetidamente que uma oportunidade externa, muitas vezes vinda da sorte ou do privilégio de outra pessoa, é o que permite que a vontade individual seja exercida de forma eficaz. Ignorar o papel da Síria na história do Dabasir é como contar a história da Cinderela sem a fada madrinha. Mas a Síria viu algo nele. Ela não ajudou qualquer escravo. Ela viu uma mudança, uma faísca. A narrativa sugere que a transformação interna dele foi o gatilho para a ajuda externa. E mesmo depois de escapar, ele não estava livre. Ele ainda tinha dívidas enormes na Babilônia. O que o libertou de verdade foi o plano sistemático que ele criou e seguiu à risca. A fuga foi o começo, mas a disciplina foi a jornada inteira. O livro está cheio de pessoas que receberam oportunidades e as desperdiçaram. O próprio Nomazir, o filho do Árcade, recebeu uma bolsa de ouro e um manual de sabedoria e perdeu tudo, porque ignorou os conselhos. A oportunidade por si só não é nada. A aplicação dos princípios é o que transforma a oportunidade em riqueza duradoura. Mas a questão é, quantas pessoas nem sequer têm a chance de ter uma oportunidade para desperdiçar? O livro fala para um público que, no mínimo, tem uma renda da qual pode tirar 10%. Ele fala de um mundo de pequenos comerciantes, artesãos. Como esses princípios se aplicam a alguém numa economia de bicos, com renda instável, sem rede de segurança? Ou alguém preso num ciclo de pobreza geracional? O livro oferece um sistema para gerenciar o excedente, mas não tem nada a dizer para quem não tem excedente para gerenciar. A filosofia dele é ótima para ir de 10 a 100, mas é muito silenciosa sobre como ir de 0 a 1. E ao focar tão intensamente no que o indivíduo pode fazer, ele acaba mesmo que sem querer, culpando aqueles que não conseguem por falta de determinação, quando as verdadeiras barreiras são externas e, por vezes, intransponíveis. Ao final dessa discussão, eu mantenho minha visão de que a sabedoria da Babilônia oferece os pilares, a fundação. A disciplina de guardar uma parte do que se ganha, de viver com menos do que se tem, de proteger seu capital de perdas e de aprender constantemente. São os princípios sobre os quais qualquer prosperidade sólida é construída. As ferramentas financeiras mudam, a economia global se transforma, mas a natureza humana, com sua tendência à procrastinação, aos gastos impulsivos e a matemática simples do juro composto, isso permanece igual. As parábolas nos lembram que a responsabilidade pessoal e a ação deliberada são as forças primárias que podemos controlar para moldar nosso destino financeiro. Por outro lado, eu reafirmo que esses princípios, embora inspiradores, formam um mapa perigosamente incompleto. Eles fornecem uma ética de trabalho e uma disciplina pessoal que são sem dúvida valiosas, mas falham ao não dar o devido peso às forças externas, sejam elas barreiras sistêmicas, redes de contato, privilégios de nascimento ou puro e simples acaso, que podem determinar o sucesso ou o fracasso muito antes da determinação a entrar em campo. Ler essas histórias apenas como fábulas sobre o triunfo da vontade individual é perder a lição mais sutil e talvez mais importante. Muitas vezes, o sucesso depende tanto da mão estendida de um mentor ou de um benfeitor, quanto da nossa própria força de vontade. Eu acredito que essa nossa divergência mostra o porquê de o livro continuar sendo lido depois de quase um século. Ele não nos dá respostas fáceis, ele nos força a confrontar nossas próprias crenças sobre dinheiro, sucesso e responsabilidade.
E essa reflexão é, talvez, o primeiro passo para engordar a própria bolsa. Exato. A verdadeira sabedoria talvez não seja aceitar as 5 leis de ouro como um dogma, mas sim usá-las como um ponto de partida para um debate interno. Entender como e quando elas se aplicam na nossa vida e, o que é mais crucial, reconhecer os momentos em que elas simplesmente não são suficientes. Há muito mais a se explorar nessas narrativas.